A importância de cuidar das emoções, a parte 4. Nós vamos falar disso até onde Deus quiser. Porque há uma necessidade para o povo de Deus. Há uma necessidade para todos nós em relação às nossas emoções. Muitas posturas erradas no nosso viver se dá por causa de machucados na alma. Muitas posturas, muitos padrões errados em determinadas áreas da nossa vida se dá por causa de feridas na alma que foram feitas em nós muitas vezes na infância, muitas vezes na adolescência. E isso convive conosco, nos trazendo sequelas, nos trazendo mazelas. E o nosso Deus é o Deus que cura. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele não quer, na minha vida e na tua vida, nenhum tipo de sequela, nenhum tipo de mazela, porque tudo se fez novo. O nosso passado está no mar do esquecimento. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então nós não podemos viver nem andar com nada do nosso passado. Amém? Nosso passado passou. Agora é uma nova vida com Cristo. E eu preciso aprender os padrões corretos para a minha vida. Aprender a ter o bom comportamento para que eu, de fato, viva a saúde perfeita. Para que, de fato, a palavra de cura seja real na minha vida. Amém? Porque nós entendemos que muitas enfermidades, elas aparecem na nossa vida porque a nossa alma está machucada. Nossa alma não está bem. Então a nossa alma precisa estar bem. Amém? A alma bem, corpo bem, físico bem. Alma feliz, corpo feliz. Amém? Então, nós vamos hoje, com a parte 4, um assunto muito profundo. Eu creio que Deus vai abrir as feridas nesta noite para curá-las. Porque nós sabemos que uma ferida, para ser tratada, ela tem que ser aberta. Não pode ficar fechada, tampada, escondida. As feridas têm que ser expostas. E eu louvo a Deus, amados, que só a graça de Deus faz isso. Eu louvo a Deus que só a graça de Deus expõe o homem interior. Eu louvo a Deus por isso. A palavra nos confronta para nos fazer bem, não para nos fazer mal. Entenda isso. A palavra que virá hoje de encontro com a minha e com a tua vida não é para nos fazer mal. É para nos fazer bem. Aliás, todas as vezes, toda mensagem, todo culto, a palavra vem para nos fazer bem. E jamais nos fazer mal. Amém? Então, com mansidão, acatemos. Acatemos a palavra do Senhor para que vivamos a vida abundante que Cristo na cruz consumou a nosso favor. Diz em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Olha, amados,
Nós falamos um pouco a respeito disso no culto de domingo. Amém? E nós pudemos ali entender a dimensão disso. Entender como o não liberar o perdão, de fato, não perdoar, o não liberar as pessoas que nos feriram, nos faz muito mal. Nos causa danos e tormentas. Então nós vamos orar agora para ouvir a voz de Deus. Porque muitas feridas precisam ser curadas. Muitas feridas precisam ser curadas. Tem pessoas aqui, amados, que quando eram crianças não receberam o amor de um pai. Queriam ter recebido o amor do pai. Queriam ter recebido um abraço e um beijo do pai. E ter ouvido do pai: eu te amo, filho. E não receberam. Muitos queriam ter recebido da mãe. Uma mão no rosto. Você é linda. Você é lindo. Eu te amo. E não receberam. Isso machucou. E essas pessoas, elas cresceram com a alma doente. Cresceram com defesas. E muitas das vezes até se perfazendo. Mostrando talvez uma alegria que nunca foi real. Porque aquilo sempre machucou. Aquilo sempre atormentou. Eu estou dizendo aqui o pai e mãe, mas pode ser de um irmão, de uma irmã, não sei. E Deus vai falar conosco nesta noite a respeito disso. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus amado e bendito, Deus maravilhoso, Deus bom. O Deus que nos salvou, o Deus que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, o Deus que já nos curou e que nesta noite vai manifestar no meio de nós o poder da Tua cura, Senhor. Eu creio assim, que a Tua palavra que será ministrada trará o Teu poder de cura na vida dos Teus filhos, na vida da Tua igreja, Senhor, que aqui te assiste, que aqui está reunida, tanto pela internet como presencialmente, num só espírito, um só corpo, para receber de Ti o alimento, receber de Ti os cuidados necessários para uma vida feliz e abundante. Eu seja, Senhor, um instrumento precioso nas Tuas mãos, para falar com a Tua igreja, para abençoar em Teu nome os Teus filhos e trazer a manifestação da cura completa, Senhor, em todas as áreas, que os Teus filhos vivam a cura, vivam a saúde perfeita, tanto da alma como do físico, Senhor. E que se manifeste em cada um deles a alegria plena, Senhor, para que transmitam a outros também o Seu amor e a alegria da salvação. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e já te agradeço. Amém. E todos que oraram comigo, digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus.
A Jesus toda a glória. A Jesus toda a glória. Obrigado, meu amado filho Vinícius, minha querida e abençoada pastora Daniele, minha amada esposa. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo nesta terra, homens e mulheres, amados do Pai, santos preciosos, amigos de Deus, pedras vivas, bom perfume de Cristo, embaixadores em nome de Cristo, ministros da nova e eterna aliança, predestinados em amor desde antes da fundação, gerados por Deus para uma santa vocação, reino de sacerdotes, nação santa, famílias benditas do Senhor. A família é a base de tudo. A família é a base da nossa vida. De tudo que nós somos. Então, tudo que nós somos hoje é reflexo daquilo que nós vivemos na nossa família. Nós trazemos para o dia de hoje bagagem da nossa vida em família. Com pais, com irmãos, com tios, com tias. Porque nós, quando crianças, nós estávamos receptivos a tudo. Então a nossa personalidade, o nosso jeito de ser, teve a forma, foi moldado no convívio em família. Então a figura paterna e a figura materna são os maiores exemplos na família. E muitas pessoas tiveram a sua vida, a sua estrutura física e psicológica machucadas na sua infância. Tiveram traumas na sua infância. Então, hoje são pessoas adultas, mas com memórias de feridas da sua infância. E por isso, amados, eles não conseguem fazer bem a si mesmos. E nem às pessoas que estão à sua volta. Isso não é uma culpa da pessoa. Amém? Nós não estamos aqui para achar culpado nisso. Nós estamos aqui para receber a solução. Amém? Porque é um problema para ser resolvido. E Deus tem a solução para isso. Então, essas pessoas que carregam estas feridas, às vezes de infância, são pessoas que tumultuam a família toda. Porque elas são inconstantes. Elas têm a alma doente. Então, pode ser tanto os pais com os filhos com os pais, que não conseguem viver em harmonia. Um pai que vive em desequilíbrio, ele acaba por desequilibrar toda a família. Ele causa dor e sofrimento. E de uma forma que quase insuportável. Uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela torna a realidade de sua família quase que insuportável. Amados, hoje, quantos pais são alcoólatras? Quantos pais são alcoólatras? E desequilibram a família toda.
ofende a esposa, maltrata os filhos, quando não chega a um nível de violência. Então, isso é o quê? Uma alma doente, é uma alma ferida. Então não é aquela pessoa que é alcoólatra que é o problema. O problema é o que ela trouxe com ela da geração passada. Aquilo que ela recebeu dos próprios pais, dos avós. A igreja está compreendendo isso? Amém? Então, o convívio com uma pessoa emocionalmente doente afeta todo o viver, afeta toda a vida. Então, um pai doente das emoções, uma mãe doente das emoções, um tio, uma tia, um avô, uma avó, não sei. Mas pessoas com muitas feridas na alma, com muitos, altos e baixos. As atitudes vivenciadas no passado que afetaram a vida no presente, gerando uma vida insatisfatória. Então a pessoa hoje, ela é de Cristo, ela é salva, ela vive a salvação, mas ela tem uma vida insatisfatória. Ela não é plena, ela não é totalmente realizada, estão entendendo? E por quê, pastor? Por causa dessas feridas na alma que atormentam essa pessoa. Então, ela tenta ser plena, ela tenta viver a vida abundante que Jesus consumou para ela, porém, ela não consegue, porque essas feridas são mais fortes e falam mais alto na alma dessa pessoa. E nós falamos muito aqui no domingo de amargura. Amém? Então, essas feridas, ela leva a pessoa a chegar num ponto de amargura que a pessoa não tem prazer em viver, ela vive por viver. Então, muitas pessoas são hoje as crianças que cresceram com as emoções desequilibradas por conta do exemplo que tiveram dentro de casa. Eu sempre digo aqui, a gente só pode dar aquilo que nós recebemos. Então, amados, ouça e entenda. Jesus é amor. Eu não recebi o amor que eu gostaria de ter recebido do meu pai. Não recebi. Porque meu pai não sabia dar. Porque ele também não recebeu. Entendeu? Então ele não tinha para dar. Então ele fez o melhor que ele pôde por mim. Mas esse melhor não foi o suficiente, estão entendendo? Então, me faltou. Eu também não sabia amar. Eu só aprendi a amar quando o meu Pai Celeste me ensinou a respeito do amor. Estão entendendo? E aí agora, esse amor eu tenho buscado passar para os meus filhos. Eu tenho agora me esforçado a dar para os meus filhos. A abraçar os meus filhos, a beijar os meus filhos, a dizer que eu os amo. Coisas que eu não tive. Eu não recebi isso. Estão entendendo? Então, é algo que é muito sério. É algo que é muito sério. E que tem que ser falado. Precisa ser colocado para fora para ser curado. Então a questão é, será que você passou por esta situação na tua infância? Quando criança? Será que você cresceu em um ambiente com alguém doente das emoções?
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sou a prova viva disso. Aquilo que para mim era dor, hoje não é mais dor. Tanto que eu posso vir aqui e falar a respeito disso em paz. Por quê? Antes do meu pai partir, eu o perdoei. Eu perdoei o meu pai por ele não ter tido as atitudes que eu gostaria que ele tivesse. Mas eu compreendi que ele fez o melhor, que ele podia. Estão entendendo? Ele fez o melhor que ele podia. Com aquilo que ele tinha, ele fez o melhor. Então agora imagine, hoje, o quanto de melhor nós podemos ser e fazer. Porque os nossos pais, meus pais, não tiveram o ensinamento que nós temos. Não viveram a graça revelada que nós estamos vivendo. Então, amados, família é importante, sendo boa ou ruim. Entenda isso. A família é importante, sendo boa ou ruim. Então eu vou ter sempre a oportunidade de aprender com a família. Aprender aquilo que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Estão entendendo? Porque a família, ela sempre vai ter exemplos para mim, para a nossa vida. Então, exemplos de coisa boa que eu devo fazer, que eu devo repetir, e de coisa ruim que eu não devo repetir, que eu não devo fazer. Então, ou eu aprendo as coisas negativas, ou eu aprendo aquilo que eu não devo ser, que eu não devo me tornar. Então, mas pastor, a minha família é ótima. Glória a Deus. Então você pode ser alguém excelente. Está entendendo? A minha família é ótima, então você pode ser excelente. Se a tua família é péssima, você pode ser alguém ótimo. Você não depende da tua família para ser alguém melhor. Então as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, novidade de vida é vida nova. Diga isso, novidade de vida é vida nova. Então é importante aprender sobre a aceitação da família, amado. Vou confessar algo para você aqui. Não me recordo se eu já disse para a igreja. Mas eu não aceitava as atitudes do meu pai. Meu pai era alcoólatra. E a família sofria muito. Como eu disse, meu pai, ele fez o melhor por nós. Mas nós sofremos muito. Por conta do vício. Do álcool. Que destruía a vida do meu pai e de todos nós. O tornava violento, o tornava bruto. E eu me lembro até hoje que algumas vezes eu ia tentar dar um beijo nele. E ele quase que me empurrava. Quase que me empurrava. Ficava bravo. Porque amargura. Amargura. Pessoa amarga. Então, é importante nós aprendermos a aceitar. Porque enquanto eu não aceitei e perdoei, eu sofria.
Aquilo para mim era morte, sabe? Eu desejava outra coisa, mas a realidade era aquela. E quando eu entendi isso, quando Deus tratou comigo, me ensinou, amados, que eu tinha que honrar meu pai, honrar a minha mãe, amá-los e perdoá-los. Quando eu fiz isso, muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mudou na minha vida. Então, para muitos, a família foi uma desgraça. E essas pessoas precisam se livrar deste mal através do perdão. Porque enquanto não há o perdão, há a ligação entre esse mal. Esse mal, ele persiste. E muitos não avançam na vida. Olha, amados, isso é muito sério. Sabe? Muitas coisas não dão certo na vida de um filho de Deus, porque essa pessoa ela está com essas feridas no coração em relação a membros da sua família. E ela não libera o perdão, não libera essa pessoa, e ela não avança, ela não prospera, ela não avança emocionalmente, ela não avança espiritualmente, porque ela ainda está presa a este mal. Estão entendendo? Então este mal a escraviza. Então o ciclo de dores não deve ser vivido na nova vida em Cristo Jesus. Tem pessoas que chegam a sair da própria casa e ir embora. Não sei se você conhece alguém que fez isso já na vida. Eu vou ter que sair da minha casa porque eu não aguento mais meus pais. Eu vou ter que ir embora, eu vou ter que me mudar para outra cidade porque eu não consigo mais viver com os meus pais. Conhece alguém assim? Eu conheço. Então, ela pensa que ficar longe da família, ficar longe do pai, da mãe, vai resolver o problema. E aí, a verdade é que se não houver o perdão, ela pode ir para o outro lado do mundo. As mágoas irão juntas. E essas feridas vão estar ali com ela o tempo todo. Então, as pessoas, né, que para ela são ali um problema, vamos dizer assim, elas vão existir do outro lado do mundo. E aquelas dores, aquelas feridas vão estar ali, falando alto no coração dela. E esse mal não vai cessar. Então é assim. Vai embora de casa? Ok, mas tem que perdoar. Tem que liberar o perdão. Tem que liberar o perdão. Para quê? Para que haja paz, para que haja a bênção de Deus. Então fugir não é o caminho. O caminho é perdoar. Diga isso. Fugir não é o caminho. O caminho é perdoar. Então, pessoas nos ferem e nos machucam. Sim ou não? Mas os que mais... as feridas que mais doem são de pai, mãe, irmãos, filhos, marido e mulher. Ou seja, os mais íntimos. Sim ou não? Os mais íntimos. Então, se pararmos por um instante para pensar, quem sofreu mais na vida? Você ou seu pai? Hoje, a vida que você tem e você vive, na graça de Deus, você sofre mais ou seu pai sofreu mais? Ou sua mãe sofreu mais?
Hã? Você consegue ter esse discernimento? Consegue perfeitamente? Então, nós podemos perceber que os nossos pais foram vítimas, sim ou não? Foram vítimas? Foram vítimas de quem? De outras vítimas. Entende agora por que a gente não está aqui achando culpado? Porque não tem. São vítimas de outras vítimas que foram vítimas de outras vítimas e que isso vem num ciclo hereditário. E é aí que nós temos que abrir os nossos olhos. Porque isso não pode passar para a nossa descendência. Porque em Cristo toda maldição é quebrada, amado. Agora, se eu não entender isso, essa maldição vai ser passada. Então, essa maldição é para ser quebrada em mim, mas não vai ser quebrada em mim. Quem está entendendo? Estão entendendo? Então, os nossos pais, eles trouxeram uma bagagem que receberam de seus pais, os nossos avós. Então, aqui você começa a entender essa questão, que a maldição hereditária ela tem que ser quebrada em você. Você está tendo o entendimento para pôr um ponto final nisso. E você diga amém. E como? Através do perdão. Então você tem que ser e fazer melhor que eles. Diga, eu tenho que ser e fazer melhor que eles. Amém? A igreja está entendendo. A igreja está entendendo? Então, amados, os padrões dos pais sempre acompanham. Sempre acompanham. Eles vão passar adiante onde não há o perdão. Porque quando o perdão é liberado, então você pode escolher o padrão em que você vai viver e ensinar a sua família. Então você decide quem você vai imitar e com quem você vai andar. Então no perdão a maldição está quebrada. E daí por diante é você quem vai estabelecer o padrão. É você quem vai estabelecer os valores dentro da tua casa e no teu modo de viver. Mateus 18, 23 a 35. A 35, pastora. Você colocou só 2 versículos para mim, faltou aqui. Mateus 18. (23) ao 35. Diz assim: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Era uma grande quantia. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Olha. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Então, quanto que esse homem devia? 10.000 talentos. Ok? Aí, quando ele sai com a dívida toda perdoada, ele encontra com o seu conservo que lhe devia 100 denários.
e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Eu estou no versículo 28, tá, pastora? Agora 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, mesma coisa que ele fez com o rei, com o senhor. Tá? Esse senhor, este rei, é o nosso senhor, amém? Então a mesma coisa ele fez com o rei. Caiu aos seus pés e lhe implorou. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. A mesma coisa que ele falou para o rei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Foram contar para o rei. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Então não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Foi entregue nas mãos do carrasco. Versículo 35 diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará. Olha aqui. Sério isso. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mateus 6, 14 e 15, lembra? Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então o Rei Jesus, ele já nos perdoou de toda a dívida. Toda a dívida foi perdoada. Então, qual que é o meu dever? Não perdoar? Pastor, a pessoa me feriu. Me doeu. E foi uma injustiça muito grande. Então, e você vai fazer o quê? Sério? Mas pastor, se eu perdoar, não vai parecer que eu estou dizendo que está tudo bem e que ela teve razão? Tem pessoas que podem pensar isso. Sendo que foi uma injustiça. Então a gente precisa entender uma coisa. Perdoar não é promover o errado a certo. Vamos entender isso. Perdoar não é eu chamar o errado de certo. Perdoar é liberar a pessoa que me causou o mal. E ser liberado do mal causado. Estão entendendo? Isso é perdoar. Isso é perdoar. É liberar a pessoa e ser liberado do mal. É o que eu estou dizendo. Coisas da minha vida que às vezes vem à minha memória, não me machucam. Por quê? Eu liberei. Então, não há mais um mal sobre a minha vida. Há somente meras lembranças. Estão entendendo, irmãos? Está claro até aqui? Então, vou dar um exemplo, tá? Um homem é roubado. Um homem é roubado. Então,
o que foi roubado, ele pode perfeitamente perdoar quem o roubou. Porém, sem retirar a queixa. Para que a justiça seja feita sobre a vida do ladrão. Estão entendendo? Então, assim, ele perdoa, ele libera o ladrão, não vai ali ficar guardando a mágoa, o ressentimento, né, de ter sido roubado. Isso, amado, é um pequeno exemplo, tá? Aí você pode colocar qualquer outra situação, um ato de não sei, de estupro, de pedofilia, não sei, tá? Qualquer outra coisa que seja injustiça, tá bom? Então, a pessoa que ali sofreu o dano, ela pode perfeitamente liberar e manter ali o quê? A queixa contra aquela pessoa, para que a justiça seja feita. E a Bíblia diz o quê? Que o que o homem semear, isso também ceifará. Então, todo pecado tem o quê? Consequências. Então, eu não vou dizer assim, eu perdoei ele, eu não vou dar queixa. Não, eu perdoei e vou dar queixa porque ele errou. Estão entendendo? Então, assim, só para a gente entender, porque tem pessoas que não sabem o que é o perdão. Tem pessoas que não sabem perdoar. Então, perdoar, amado, é deixar Deus vingar. Perdoar é não desejar a vingança. É não desejar a vingança. Romanos 12, 19. Diz a palavra do Senhor: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Então, dá lugar à ira. Quer gritar, grita. Tá? A ira é isso, né? É ficar ali irado por um momento, mas depois passa. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, não perdoar é viver aprisionado em tormentos. Não perdoar é pecado. E todo pecado tem a sua consequência. Então, perdoar também não significa que eu tenha que me submeter constantemente a maus tratos. A humilhação constante ou algum tipo de violência. Então, o que eu faço? Eu perdoo e me afasto dessa pessoa, porque se é uma pessoa que fica ali, sabe, me maltratando, me humilhando, me massacrando, amados, é até uma questão de defesa, para a gente poder ter uma vida feliz. Não é? Então, é uma opção. Eu decido com quem eu vou andar. Então, se a pessoa ela está sendo malvada para com a minha vida, o que eu faço? Eu perdoo ela e dou um passo atrás. Eu me distancio. Pastor, e se for o meu marido? Você tem que suportar. Se for minha esposa, tem que suportar. Tem que orar para Deus mudar a situação. Tem que orar para Deus curar a alma. Porque tudo isso agora você já sabe que são doenças na alma, são feridas na alma, que geram um comportamento desequilibrado. Estão entendendo? Mas, pastor, mas e se tiver já num caso de violência no casamento? Amado, então aí você tem que recorrer à justiça. Para que, né, o juiz determine o que tem que ser feito. Não é? Porque a gente tem que ter o limite para tudo também.
chegar num ponto de violência, acho que Deus está aprovando isso? Não, de forma alguma. Então aí tem que sim buscar, né, a proteção. Agora, se não tiver nesse extremo, então aí, amado, tem que suportar em amor. Amém? Mateus 6, 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, nós não devemos passar adiante os padrões errados que recebemos da nossa família, que recebemos dos nossos pais. E você diga amém. E eu quero agora abrir um parênteses e dizer para você, pai, e dizer para você, mãe. Você já feriu seus filhos? Com palavras? Com atitudes que você não deveria ter cometido diante deles? Com situações que não eram para eles terem vividos e viveram, porque você, por causa das suas feridas, manifestou comportamentos errados? Não precisa responder, mas responda para si mesmo. Quantas feridas na alma dos seus filhos você já causou? Quantas? Então, se isso é verdade, você deve ser um cristão de verdade para pedir perdão a eles e quebrar a maldição dos padrões errados. É algo que em casa eu e a minha esposa zelamos. Quando nós erramos com os nossos filhos ou diante dos nossos filhos, a primeira coisa é sentar, conversar e pedir perdão. Porque nós temos que ser melhores do que os nossos pais. Nós temos que ser melhores, fazer melhor e ser melhor. Então, meu amado, Deus está falando. Pastor, mas já passou tanto tempo de algo que eu fiz para o meu filho, que eu fiz para minha filha. Amado, se isso está no teu coração, é porque esse mal ainda está persistindo. E o que tem que ser feito? Sentar, conversar e quebrar o mal através do perdão. Amém? Deuteronômio 28:15. Estamos indo para o final da mensagem. Segura aí. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Simples assim. Então Deus ele dá a receita e a solução de como devemos agir, como devemos fazer. E isso, amado, essa receita é mandamento. Essa receita é mandamento, não é uma opção. Então aqui nessa hora, Deus está falando comigo e está falando com você. E está falando com quem está nos ouvindo pela internet. Então isso não é o pastor Emílio que está falando. Não sou o que eu acho. Não, é a palavra que sai da boca de Deus. Então, se houver a obediência
a essas regras, vai ter bênção manifestada. E se não tiver a obediência, eu sinto muito, é com pesar que eu digo que haverá maldição na vida. O que é essa maldição? Dor, sofrimento, tormentas, altos e baixos. Não será uma vida estável, não será uma vida abundante, não será uma vida feliz. Versículo 23 diz: os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Sem perdão, sem chance da oração chegar a Deus. A pessoa pode até orar, mas Deus diz: a tua oração eu não recebo. Está entendendo? Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze. A oração pode sair da tua boca, mas não passa do teto. Porque os céus estão de bronze. Quando falta perdão. Então, perdão traz prosperidade. O perdão traz a comunhão e a intimidade com Deus. O perdão traz alegria. O perdão traz a paz. O perdão traz uma nova vida. Por isso, amados, eu sempre digo que viver a graça é viver o perdão. Viver a graça de Deus é viver o perdão. De forma real. Não dizer da boca para fora eu perdoei e só deixar para lá o assunto. Mas de fato perdoar, liberar a pessoa, sabe, para que a bênção de Deus se manifeste. E entender que Deus é o vingador e que eu não devo desejar a vingança. Amém? Então que você, nesta noite, receba os ensinamentos de Deus. O perdão na família é muito importante. Assim como o perdão a todos que estão à nossa volta. Mas na família é algo mais intenso. Porque diz respeito a pessoas que são o nosso sangue. Diz respeito, amados, a pai, a mãe, a avó, a avô, às vezes a irmão, às vezes a irmã. Às vezes teve uma situação que aconteceu e aquilo machucou, feriu, não foi acertado, não foi acertada. E Deus quer que nós vivamos a graça de modo pleno. Com nada nos segurando. Com nada, sabe, nos atormentando. Com nenhuma ferida, sabe, causando dor. Pelo contrário. Curados. Do alto da cabeça à planta dos pés. Com a alma curada e feliz. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. A Jesus toda a glória. Aleluia! Fique de pé no seu lugar, meu amado, minha amada. Eu quero orar junto com você. Eu quero orar junto com você. O Senhor te chamou para você reproduzir o que é certo, o que é louvável. O Senhor te chamou para você ensinar a outros o que é o padrão correto de vida. O Senhor te chamou
para, através da sua vida, o amor dele chegar a outros. E eu vou dizer algo para você, amado. Tem pessoas que têm dificuldade de dar um abraço em outra pessoa. Dar um beijo, então, é travar uma luta, uma guerra. Por quê? Porque não teve isso. É difícil para ele, difícil para ela. Por causa da amargura de coração. Mas nós somos amados. Nós somos amados pelo Pai. E o amor do Pai se manifesta na nossa vida. Então, quando eu abraço você, eu estou manifestando o amor de Deus. Eu estou manifestando o amor de Cristo. Assim como eu recebo de você. O amor de Cristo. Que se manifesta através da tua vida. Amém, amados? Então que você viva o amor de Cristo. Que você viva o perdão. Que nada, nunca mais, te abale, ou te afete, ou venha te machucar. Amém? Senhor Jesus, Deus amado e bendito, ó Deus, ó Paizinho querido, como é bom, Senhor, como é bom ouvir a Tua voz, receber o Teu cuidado, Jesus, receber o Teu cuidado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por esta noite preciosa que o Senhor nos preparou. Obrigado por esta mensagem, Jesus, poderosa, que abriu os nossos olhos, que tirou as escamas dos nossos olhos, para podermos entender a questão do perdão na família, a questão do perdão entre pais e filhos, entre filhos e pais, para que nenhum padrão errado prossiga, Senhor, para que nenhum padrão errado permaneça em nossa vida, em nossa descendência, porque nós somos o povo santo, escolhido e separado por Ti, para vivermos a Tua glória. Somos famílias benditas do Senhor. Somos a nação santa, que anda em amor, que anda no perdão, que vive o amor. E que tem, Senhor, a maturidade para viver o perdão verdadeiro e crescer contigo, Jesus. Avançar sem barreiras, sem limites, prosperar na vida, prosperar na vida financeira, na vida profissional, prosperar na vida conjugal, prosperar na vida familiar, na vida em congregação, amar e ser amado. Aleluia, aleluia. Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós entendemos, Senhor, de fato a importância destas palavras que o Senhor está a nos enviar. Entendemos, Senhor, a necessidade em nossas vidas de aprendermos isso e praticarmos, para que haja uma transformação em nossa vida.
para que haja, Senhor, a quebra das cadeias na nossa vida, para que tenhamos voos mais altos contigo, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nesta noite. Com os olhos iluminados eu posso ver, Jesus, o fruto desta boa semente que caiu em terra fértil. Eu posso contemplar, Senhor, o poder da Tua palavra agindo nos corações e trazendo liberdade aos Seus filhos, trazendo alegria, trazendo um renovo, trazendo um recomeço, Senhor, curando as feridas, curando, fechando as feridas. É importante cuidarmos das nossas emoções. É importante cuidarmos das nossas emoções. Obrigado, Espírito Santo, por esta paz que reina em nossos corações. Obrigado, Jesus, por esta paz que reina neste lugar. Nós recebemos a cura, recebemos o Teu poder, recebemos o milagre, para louvor, honra e glória do Teu santo nome. Amém. Amém. E todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus.